Pois é, já que estamos falando de dinheiro, contas do governo, tem uma notícia importante. Em meio a essa polêmica sobre o aumento no IOF e também a necessidade de corte de gastos, o Senado Federal aprovou um projeto do governo que autoriza o reajuste salarial de até 27% para servidores do Executivo. A estimativa é que o aumento no salário dos funcionários deverá custar quase 18 bilhões de reais aos cofres públicos neste ano. Já em 2026, o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos prevê um impacto orçamentário de quase 27 bilhões de reais e em 27, 29,1 bilhões. O projeto consolida uma MP, medida provisória, que foi publicada pelo governo no fim do ano passado, que previu o aumento salarial para categorias que fizeram greve e fecharam acordos com o Executivo. Você, Mota, fecharam um acordo depois da greve que muitos servidores fizeram e agora o Senado aprova o reajuste que tinha sido acertado após o fim da greve. Isso vai impactar muito as contas públicas do país, Mota. Todo assalariado tem o seu salário corroído pela inflação. Inflação que a gente sempre tem que lembrar é produzida pelo Estado quando emite dinheiro. O ideal é que a remuneração de todos os trabalhadores seja periodicamente corrigida para recompor as perdas causadas pela inflação. Agora, nem todos os trabalhadores conseguem fazer isso. Há muitos trabalhadores, por exemplo, os trabalhadores autônomos, os ambulantes, os vendedores, que não têm como reajustar os seus ganhos, então eles ficam perdendo. A máquina do Estado tem que ser pequena, enxuta e eficiente. É o que a gente defende aqui todos os dias. E essa máquina do Estado tem que ser composta por funcionários competentes, motivados e bem remunerados. Nenhuma dessas coisas que eu mencionei antes existe no Brasil. Tá? Há muitos servidores públicos sérios, claro, sérios, competentes e produtivos. Eles existem sim, mas eles frequentemente ficam perdidos em uma máquina gigantesca, ineficiente e, como a gente mostra todo dia aqui, é uma máquina estatal usada com finalidade política pelos donos do poder. Pois é, e geralmente reajustes feitos na União, na esfera federal, acabam tendo um impacto e uma repercussão nos estados e municípios, né? Depois de um certo tempo. É comum isso acontecer. Muitos falam, inclusive, em recomposição, equiparação. Esse é o cenário, Cristiano Beraldo. É um cenário horroroso, Caniato, porque você tem vários aspectos que precisam ser abordados nessa notícia. Primeiro, existe, obviamente, uma perda do poder aquisitivo geral da população brasileira. Os salários, eles perderam poder de compra do salário mínimo, né, adiante, e aí está todo mundo querendo um reajuste. O funcionalismo público tem um instrumento que é um instrumento que só eles têm, basicamente, que é da greve, da paralisação, do corpo mole, de criar embaraço para a administração pública para forçar uma decisão que os favoreça. Então, quando você tem, por exemplo, Receita Federal fazendo greve, você pensa no importador. O importador contrata um navio de algum produto que vem do exterior, o navio chega para fazer a nacionalização, aí o fiscal da Receita diz: estou em greve, não vou fazer a inspeção do produto, e o navio que fica parado lá. Esse navio, quando ele chega no Brasil, ele não chega para ficar parado, porque quando o navio para, ele tem um custo. Dependendo do tamanho de onde ele vem, esse custo é de 30, 40, 50 mil dólares por dia ou mais, que é um dinheiro jogado no lixo. Ninguém ganha com isso. Só o dono do navio, que está prestando um serviço. E o agente da Receita Federal dá de ombros. Quer dizer, com esta atitude mesquinha de não querer fazer o seu trabalho, ele está impondo ao importador, que é aquele que traz produto de fora, coloca para vender, aumenta a disponibilidade no mercado, a obrigação de subir seu preço. Quando ele sobe o preço, o reflexo vai na veia, no custo de vida no Brasil, para toda a população brasileira.
por causa daquele servidor público que não quis fazer o seu trabalho. Então, quando o governo federal, e você trouxe isso muito bem, cede a essa pressão e dá o aumento, aumentando ainda mais o rombo no orçamento, a pressão para os outros entes da federação é muito grande. Todo mundo quer aumento a partir de agora. E podem ter certeza, logo vão votar de novo aumento para os ministros do Supremo Tribunal Federal, que vai repercutir com todos os outros que ficam dependendo deste teto do Supremo Tribunal Federal. Então, Caniato, a gente vê essa dinâmica brasileira, que é uma dinâmica absolutamente injusta, que coloca um grupo de privilegiados numa posição de pressionar para ter um benefício que repercute contra o resto da população toda. E a gente não vê o governo tendo um plano, um projeto, um caminho para resolver esse imbróglio. Ele está simplesmente refém da sua própria incompetência e agora teremos mais 18 bilhões de reais para cobrir de rombo, porque nós não geramos mais riqueza. A geração de riqueza no Brasil, ela não é crescente, a movimentação econômica não é crescente. Portanto, a gente vai viver cada vez mais pressionado e a população brasileira vai ter que aguentar uma carga tributária cada vez maior, porque só assim o governo dá conta de pagar pela sua incompetência. Pois é, Beraldo e Mota mencionaram muito bem a questão que envolve a inflação, o poder de compra corroído, e obviamente que todas as categorias, funcionários públicos ou da iniciativa privada, todos tentam, né, Dávila, melhorar a sua condição, negociar com o seu superior um salário melhor ou a recomposição, principalmente quando a gente olha para a inflação daquele ano. Só que o que eu observo, por exemplo, as categorias, há uma negociação e tem aquele dissídio, né? Que é aquele reajuste baseado na inflação, mas negociado com os patrões de determinado segmento. E é sempre algo em torno de 2%, 3%, 4%, 5%. Quando alguma categoria consegue 5%, tem que estourar rojão, né? Agora, quando a gente observa um índice de 28%, vai ser escalonado, é verdade. Acho que 9,99 ou 9,910, alguma coisa do tipo. Mas são percentuais muito acima daqueles dados na iniciativa privada. É muito díspare, né? O que conseguem os funcionários públicos, aqueles que estão na administração pública, do que os funcionários da iniciativa privada, né, Dávila? Com certeza, Caniato, existem vários problemas. O primeiro problema é o seguinte: nós já temos um orçamento muito engessado. 93% do orçamento brasileiro já é engessado. Então, quando você dá um reajuste acima da inflação para uma categoria que tem a garantia do emprego, porque tem estabilidade, você está cometendo dois problemas. O primeiro é aumentando o rombo fiscal no momento em que nós precisamos estar cortando o gasto. O segundo ponto é que, se a atividade econômica esfria, como está acontecendo agora, você não pode recuar e cortar gasto. Esse gasto torna-se permanente. Então, o Brasil é um país que aumenta o gasto público sem ter aumento de receita. O que isso vai fazer? Cada vez comprometer mais uma fatia do orçamento com despesas correntes. Toda vez que cresce a despesa corrente, tem menos dinheiro para a educação, para a segurança, para investir em infraestrutura, para fazer aquilo que atende a população. Então, o Brasil gasta demais com o sustento da máquina pública e gasta hoje muito pouco ou quase nada com melhoria de qualidade do serviço público e investimento em infraestrutura. Para se ter uma ideia, Caniato, o investimento total hoje do Brasil é 16% do PIB. A média dos outros países emergentes hoje chega quase a 40% do PIB. E o que está acontecendo? Quem que não está contribuindo com esse investimento? O Estado. O investimento do Estado brasileiro já caiu para menos de 2% do PIB. E do jeito que está indo, vai zerar daqui a 1 ou 2 anos. Então, isso mostra algo muito irresponsável do ponto de vista fiscal e principalmente do ponto de vista político. Porque se esse fosse um governo ou um Congresso sério que zelasse realmente pela qualidade do funcionário público, para termos um Estado enxuto, eficiente, nós estaríamos aprovando a reforma administrativa. Vale a pena dizer que, pelo menos agora,
O presidente da Câmara, Hugo Mota, instalou uma comissão, aliás, o deputado Pedro Paulo vai liderar, para discutir a reforma administrativa. Essa reforma é urgente, porque aí nós vamos poder dar aumento salarial para aqueles funcionários que tiveram bom desempenho, aqueles funcionários que se destacaram, e não hoje, que quando se dá um aumento, vai ganhar o funcionário competente e o incompetente a mesma coisa, porque o único critério para subir na carreira no funcionalismo público hoje é por tempo e serviço. Não é por desempenho, não é por competência, não é por mérito. Por isso é urgente a reforma administrativa para que possamos ter uma burocracia qualificada e de gente que receba aumento e cresça na carreira por causa do seu desempenho e do seu mérito. A Maura Mello dizendo que nós somos contra os funcionários públicos. Não, Maura, nós estamos analisando as contas do governo, a situação fiscal do governo e as consequências de um aumento que deve ter repercussão nacional. Não existe assunto proibido, a gente tem que falar de absolutamente tudo, mas se a categoria conseguiu esse reajuste, aplausos, mas haverá certamente consequências para todos os cidadãos. Quero agradecer muito as pessoas que enviam mensagens. Nani, Anderson Fonseca, Adélio Brum, Paulo Filho, Tarik Biadio, Maria de Fátima. Muito obrigado pela participação de todos. Rápida parada, em 1 minuto e 20 a gente volta. Tem mais notícia, mais debate, mais análise e eu conto com você. Até já.